Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade. Ô glória! Mauro, viu, pastor? Não, Vamos declarar que Deus é fiel, né? E fiel em todo tempo. Exaltar a sua bondade. Ali fora.
todo tempo tu és tão bom. Por todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Por todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém, pastor. Amém, né? Vai assistir quanto tempo? Oi? Você assistiu quanto tempo? Tem uns 25 minutinhos. Conversa demais. A gente vai ler um textinho, Apocalipse capítulo 2. Texto de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Ninguém ficou com medo aí, estou querendo para Apocalipse. Ixi, foi, né? Não, é tranquilo. Uma e a primeira das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? A igreja de Éfeso. Vou olhar a partir do verso 1, são 7 versículos. Contrário, né? Encontrei aqui. Sim. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, ou conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que, pois, aprova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A gente vai pensar aqui rapidinho sobre algumas coisas. Eu tenho, inclusive, estou trazendo isso aqui para a igreja nesses 7 quinta-feiras, né, para poder trazer as 7 cartas. E essas cartas, elas, apesar de serem históricas, né, serem para uma igreja do primeiro século, elas foram para o primeiro século, elas são para hoje e serão para amanhã. O Apocalipse é um livro que é para ontem, é para hoje e também é para amanhã, independente da nossa linha teológica, né? Ele sempre vai ser um livro escatológico. E aí essa primeira carta, ela tem algo que chama muito a nossa atenção, porque ela revela um Deus que convive no nosso meio, que convive como pessoa, né? Diferente do que às vezes a gente compreende sobre Deus, né? Que mais do que uma presença, né? Mais do que um ser que está à distância, mais do que uma força ou alguém que a gente não consegue se relacionar a Deus, através dessa carta a essa igreja, é um Deus que está presente e que se relaciona. E aí, o apóstolo João, quando ele tem essa experiência, ele narra de uma forma muito natural aquilo que ele recebe do próprio Cristo como revelação divina, né? Como inspiração para orientar tantas igrejas em tantos séculos, né, que já se passaram.
e que de alguma forma nos traz assim um alerta para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Para tudo aquilo que está acontecendo hoje. Ele se dirige a essa igreja dizendo para ela que essas coisas, e a cada igreja dessas 7, ele se revela de uma forma diferente, mas a essa igreja ele diz que quem fala aqui é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros, né? O capítulo 1 diz que os candelabros aqui é a própria igreja e que as estrelas aqui são as lideranças dessas igrejas. E ele deixa muito bem claro que ele conserva os seus líderes, ele conserva as pessoas a quem ele levantou para cuidar da sua igreja, mas ele também está no meio dessa igreja, né? Ele também convive no meio dessa igreja, inclusive conhecendo as suas virtudes, né? Bem como as suas dificuldades. Quando ele chega a essa igreja, e essa é uma igreja que até hoje, né, a gente ainda consegue encontrar os destroços, né, na Turquia. Hoje na Turquia, quem vai na Turquia hoje consegue ver o que aconteceu com essa igreja, né, que de fato Jesus escreveu a respeito dela. Quando ele se dirige a ela, ele diz o seguinte no versículo 2: eu conheço as obras que você realiza, né? E isso, irmãos, me assusta, porque Jesus não só habita e está constantemente no nosso meio, ele conhece cada detalhe daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos, sejam as nossas obras justas ou injustas. Ele conhece, não só conhece, ele lida diretamente com as nossas obras, né? Quando Jesus ele se dirige ao pastor dessa igreja, a essa igreja especificamente, ele deixa muito claro que ele conhece as obras que essa igreja tem realizado. Ele traz o devido reconhecimento de todo o esforço dessa igreja no versículo 12. Eu conheço o seu esforço, eu conheço as obras que você realiza, eu conheço a sua perseverança. Eu sei que você não pode suportar homens de caráter dúbio, né? Ele deixa muito claro que os homens maus não eram tolerados no meio dessa igreja, na sua administração, na sua liderança. Ele sabe muito bem, e ele diz que conhece as provas que essa igreja passa. Ele se dirige a cada pessoa nesse ambiente dessa igreja, que é uma igreja que está situada em um ambiente de uma terrível perseguição na época. É uma igreja que está sofrendo por habitar num lugar de extrema idolatria, ao ponto de que quem não se prostrasse a um imperador seria torturado, seria morto, né? Eu dei um exemplo aqui na igreja de Esmirna, de Policarpo, por exemplo, que é uma pessoa que na sua alta idade já vai ser martirizado, vai ser morto, porque simplesmente não consegue negar a Cristo com a experiência que teve com o próprio Cristo, para se voltar ao imperador da época. Então, era um público muito pressionado no meio de uma série de outros estilos de adoração, né? As pessoas ali, cada um tinha o seu Deus, cada um tinha a sua forma de adorar, mas essa igreja, ela é identificada pelo próprio Cristo. Ele diz que conhece essa igreja, a identidade dessa igreja gira em torno de tudo isso que ele diz, das obras que ela faz naquele lugar, né? De todo o esforço que ela tem, da perseverança que ela tem em relutar contra a perseguição, contra a maldade. E isso me assusta, porque quando Jesus se dirige a essa igreja, ele está se dirigindo aos crentes daquela igreja. E eu consigo comparar com, se a gente pode aplicar isso para os nossos dias, a gente ainda convive com um Deus que conhece as nossas vidas individualmente, né? Ele conhece cada passo que a gente dá, e eu sei que às vezes a gente está aqui, ainda que em um número restrito, mas cada um com as suas dificuldades, cada um com a sua realidade, cada um com as suas lutas, né? Cada um com seus problemas. E às vezes a gente esquece de que nós servimos e conhecemos a um Deus que de fato ele sabe quem nós somos, ele sabe como nós chegamos aqui hoje, ele sabe que tipo de coisa nós vamos fazer, aquilo que nós já fizemos. Ele nos conhece de uma forma que ninguém mais conhece. E aí
ele faz questão de reconhecer isso nessa carta. Ele não tem problema em valorizar a perseverança. Ele sabe que a perseverança é um negócio bom. Ele sabe que o trabalho que a gente faz é um negócio bom. Mas no final de tudo ele diz: eu tenho um problema contra vocês. E aí ele se dirige àquela igreja dizendo: você abandonou o seu primeiro amor. Quando eu leio isso, eu fico assustado, porque a gente entende que sem amor parece que nada funciona. Isso Paulo deixa muito claro já, né, na carta aos Coríntios, que o amor ele é uma base para tudo. O próprio Senhor, ele em João 13:35, ele diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós tivermos amor de uns para com os outros. Então, aqui ele mostra que esse amor, de fato, precisa ser algo real. Precisa ser algo que a gente entenda como real para a nossa vida. Parece que de tudo que aquela igreja fazia, de todo o trabalho que ela executava, de toda a perseverança que ela tinha, de tudo que ela dispunha ali num ambiente tão delicado como aquele, a falta do amor era uma falta gravíssima, né, e passiva de arrependimento. E aí, gente, eu gostaria de pensar, né, com os senhores aqui, com vocês, sobre essa falta que nós temos visto nesses últimos dias. Como tem sido, irmãos, como tem sido notável a ausência do amor em nosso tempo. Claro que isso é um sinal dos últimos dias, né? Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, de quase todos. Mas isso me preocupa porque Jesus ele traça um caminho de volta para a comunhão com Ele. Parece que nessa carta, e essa é a razão pela qual aquela igreja foi destruída, ela foi destruída tão somente porque lhe faltou amor. E aí, irmãos, eu penso que trabalhar sem amor não serve, se relacionar sem amor não serve. E aí a gente tem N exemplos que a gente poderia dar. Um casamento sem amor não funciona, uma amizade sem amor não funciona, um trabalho desse aqui sem amor não funciona. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar baseado em amor. O próprio Deus, para provar que ama, eu costumo dizer para os irmãos, eu falei muito nessa carta, que esse amor aqui não é aquilo que Tiago diz, né? O amor seja não fingido, não apenas falado. Amor não se fala, né? Amor se pratica, amor se faz. A gente não consegue explicar a dimensão do amor. A gente consegue praticar, a gente consegue expressar isso na prática. É isso que Deus faz, né? Deus não apenas diz assim: eu amo a humanidade. Ele pega aquilo que ele tem de mais precioso, de mais importante para ele, né? Aquilo que é tudo para ele, que é o próprio Filho, e ele oferece como uma oferta, né? Pelas nossas vidas, nos provando que amor de fato é algo prático. Quando ele se volta para essa igreja, ele descobre que ela trabalha, ela persevera, ela luta, mas ela não consegue amar. E eu queria hoje que a gente passasse, né, a tarde pensando nisso. A que ponto nós temos amado? A que ponto nós temos entregado a nossa disposição de amar? Até que ponto a gente ama? E eu falo no contexto geral. Até que ponto a gente ama a família que Deus nos concedeu? Até que ponto a gente ama a igreja que Deus nos concedeu? Até que ponto a gente ama cada parceiro de trabalho que Deus nos concedeu? Até que ponto a gente ama a Cristo no contexto de uma sociedade tão desviada do amor de Deus? A que ponto nós temos provado esse amor por tudo isso que nos serve? Até que ponto esse amor é prático? Jesus ele se dirige àquela igreja dizendo para ela: eu tenho contra você que você abandonou. E aí eu costumo dizer que aqui não é perca, né? A gente utiliza muito essa ideia da perca do amor. Às vezes a gente cria uma impressão de que esse amor prático ele é perdido, mas Jesus aqui ele denuncia algo gravíssimo em relação àquela igreja, porque ele não disse que ela perdeu o primeiro amor, ele disse que ela abandonou. E sabe, irmãos, a gente abandona o primeiro amor e a gente abandona o amor que é muito comum no começo de tudo na nossa vida, quando a gente começa a se decepcionar, quando a gente começa a quebrar a cara com algumas coisas. Mas perder aqui é diferente, principalmente no termo original.
perder aqui é muito diferente de abandonar. Porque uma coisa é eu ter um celular no bolso e ele cair e eu não ver, eu perdi. Uma coisa é eu ter um celular no bolso e eu tirar ele do bolso e dizer, a partir de agora eu não quero mais amar. Eu não vou amar para as pessoas continuarem me ferindo, eu não vou amar para as pessoas continuarem me machucando, eu não vou amar para que as pessoas continuem me decepcionando. Então, se é de eu amar e sofrer por esse amor, eu prefiro abrir mão de amar. E a denúncia grave de Jesus com aquela igreja é que ela não perdeu, ela abandonou, ela deixou de amar porque ela amava, mas ela não tinha a recíproca do amor. Ela não tinha aquele amor devolvido, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente aprendeu que a gente tem que amar quem ama a gente tem que amar quem gosta da gente. E aqui não, aqui a gente precisa entender que como igreja, como pessoas, como crentes, a gente precisa ir mais além disso. A gente precisa amar quem nos odeia, precisa amar quem nos persegue, quem nos maltrata. E aí eu queria convidar a todos nós a refletir sobre isso. Como é que nós temos lidado com isso, né? Eu sei que cada um aqui, talvez a gente tá falando entre pessoas que têm filhos, que tem uma esposa, que tem um esposo, que tem uma família, que tem uma igreja, que tem um pastor, né? Que tem, sabe, uma relação afetiva, inclusive no ambiente de trabalho. O que tem acontecido que nós temos abrido mão de amar? Será que isso vai ser bom para nós no final de tudo, né? Olha como é que Jesus se dirige àquela igreja. Vocês abandonaram o primeiro amor. E ao contrário do que muita gente pensa sobre uma denominação pentecostal, onde há tantos equívocos, né, teológicos, onde a gente às vezes é impelido assim por emoções, e eu vejo as pessoas dizer, o amor uma vez perdido nunca mais é retornado. Quem perdeu o primeiro amor não retorna mais. Mas isso não é verdade, né? O amor, ele pode sim ser restaurado, né? A nossa comunhão pode ser restaurada. A nossa unidade pode ser restaurada. E ele traça esse caminho para nós. Ele diz, o caminho para quem quer voltar a amar, para quem quer voltar a viver em sociedade, a viver em comunidade, ele é simples. Ele precisa partir primeiro de uma lembrança. É lembrar onde foi que a gente caiu. Aqui, João ele escreve com essas palavras, lembre-se de onde você caiu, não é nem onde, né? Onde foi que a gente perdeu tudo isso, é de onde era que a gente estava. Porque às vezes, eu vi ele brincando aqui com o irmão, dizendo para ele que estava no primeiro amor, né? E às vezes isso é tão interessante porque a gente... no início realmente acontece isso com a gente. Então, todos nós já passamos por isso, né? A gente está ali, aquela empolgação. E eu penso, irmãos, que às vezes a gente cresce, a gente amadurece e a gente chega a um estágio que deveria ser tão abençoado para a nossa vida, mas que a gente começa a vê-lo de forma diferente. E às vezes esse crescimento nos maltrata. Eu sempre digo isso no ambiente da igreja. Você tem um jovem, um menino, e ele está ali a todo fogo, ele serve, ele trabalha, ele busca, mas depois ele sobe uma posição, ele começa a granjear outras posições, ele cresce e aí ele deixa de amar, ele deixa de servir, ele deixa de participar, ele deixa de ser quem ele era. E aí, Jesus ele nos leva a pensar, lembre-se de onde você caiu, onde é que você estava, em que lugar você chegou para poder cair. Você não caiu quando estava embaixo, quando estava ali, talvez você deixou para cair quando estava um pouquinho mais acima. E aí ele diz, lembre-se de onde caiu, volte a praticar as primeiras obras, né? Ele deixa muito claro isso, volte à prática das primeiras obras, e senão eu virei contra ti e removerei do seu lugar o seu candelabro. Ele nos traz um caminho de retorno. E eu olho para a história do pródigo, por exemplo, do filho pródigo, e eu vejo esse caminho. Chega uma hora que ele entende que ele pode pegar tudo do pai e ir embora para uma terra longe, ele pode gastar aquilo dissolutamente, ele pode lançar tudo aquilo fora, mas quando ele está na lama, né, aquele estágio em que ele procura comida e não tem, ele tem que se alimentar daquilo que os porcos também se alimentam, ele já não tem mais amigos, né, porque
eu vivi essa vida há 12 anos atrás, né? Eu tive uma vida mundana e eu participei realmente de muita coisa nesse mundo velho esculhambado aí há 12, 15 anos atrás. E eu lhe digo na prática, de fato, quem tem amigo, quem tem dinheiro tem amigo. Se você tem droga, você tem amigo. Se você tem arma, você tem amigo. Eu digo muito na minha comunidade. Vocês estão enganados. Enquanto vocês têm aquilo. Quando isso aqui passar, vai acabar também as amizades. E aqui o pródigo ele passa por isso. Chega um momento em que ele faz isso. Ele lembra de onde ele caiu quando ele pensa na casa do pai. Ele diz: poxa, tantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura. E olha a minha situação. Eu sendo filho dele, eu estou aqui padecendo de fome. E aí ele faz isso. Ele volta a praticar. Ele lembra de onde caiu e ele volta a praticar as primeiras obras quando ele levanta e ele se humilha. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou, eu vou dizer para ele que ele nem precisa me receber como filho para dentro da casa. Ele pode apenas me receber como um dos trabalhadores, porque o trabalhador do meu pai, ele vive melhor do que eu que sou filho fora da casa dele. E isso, gente, me faz pensar sobre a condição daquela igreja e a condição de nós enquanto corpo de Cristo, que nesse tempo, como se nós temos desfrutado, temos deixado de desfrutar daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. O que a gente jogou fora? O que a gente deixou? O que a gente abandonou para que hoje a gente, espiritualmente falando, chegássemos onde a gente chegou hoje? O que a gente hoje está vivendo esse estágio? O que aconteceu nesse caminho? Por que alguns que estão aqui se afastaram, por exemplo? Né? Por que muitos de nós aqui paramos de orar, paramos de depender de Deus completamente? Paramos de crer que Ele é a solução completa das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas lutas. Por que a gente tropeçou? Por que a gente caiu? O meu convite, irmãos, hoje é para a gente pensar sobre o que nós fizemos com o amor que foi gerado em nosso coração. Cristo gerou vida em nossos corações, Ele gerou amor em nossos corações. E a pergunta que fica é: o que cada um de nós fez com esse amor? Nós que estamos aqui, nós temos guardado, praticado esse amor, ou a gente também, aos poucos, tem abandonado, né? A gente tem deixado isso de lado. E isso já tem refletido, não apenas na igreja, na nossa espiritualidade, na nossa distância em relação ao Criador, mas como é que isso também tem surtido efeito na nossa família, na nossa casa, né? Todos nós trabalhamos e a gente sabe o quanto é ruim um ambiente não familiar, né? Assim, é ruim você sair de casa de um ambiente de extrema relação de amor e vir para um ambiente onde é cada um por si, né? Cada um do seu jeito. É ruim você sair de um ambiente em que todo mundo se relaciona bem e chegar em casa e ter um ambiente completamente, destroçado, sem amor, sem o desejo de estar em casa. Mas tudo isso tem uma origem. Tudo isso começa quando a gente começa a abrir mão do amor que nos foi gerado, do amor que nos foi concedido, porque às vezes a gente não tem colhido aquilo que a gente esperava colher desse amor. Então, a reflexão final é isso. Jesus olha para aquela igreja e diz: quem tem ouvidos ouça. Se vocês não se arrependerem, ele diz isso para aquela igreja: eu vou vir contra vocês e vou tirar do seu lugar. Se você botar aí no Google, você consegue ver a situação da igreja de Éfeso. Ela foi totalmente destruída. Hoje não existe igreja naquele lugar. Existe escombros, existe um montão de pedra. Porque aquela igreja ela não ouviu, ela não se voltou, ela não se arrependeu. Ela trabalhava, ela servia, ela fazia, ela perseverava, mas ela fazia tudo isso por fazer. E eu acho que todos vocês podem dizer isso melhor do que eu num ambiente como esse. O mínimo que você faz é extremamente diferente quando há amor e não há amor. Quando você fala com o outro, quando você pega um papel para deixar numa outra mesa, quando você
quando você dá um bom dia, tudo isso às vezes expressa a que nível de amor nós estamos amando. E aí eu concluo com as palavras do próprio Cristo. Ser discípulo de Cristo é um desafio que envolve amar. Sem amor, a igreja não funciona, a nossa vida não funciona, as nossas atividades não funcionam, a nossa vida para. E aí eu queria desafiá-los a pensar sobre tudo isso, a refletir sobre isso e fazer uma introspectiva. A fim de compreender a que ponto nós temos amado, temos permanecido nesse amor que Cristo nos gerou. Então, essa é a reflexão. A falta de amor é um sinal de distanciamento, é um sinal de queda, é um sinal de que nós estamos indo para longe da presença de Deus. Como é que esse amor tem sido manifesto através de cada um de nós? Ele entregou o seu Filho porque Ele nos amou. Então, o amor de Cristo é que nos restaura, é que nos traz de volta. Algumas pessoas deixaram a Deus porque deixaram de amar. Então, hoje, eu queria que a gente refletisse sobre isso. Eu queria ir embora, mas deixar essa reflexão. Até que ponto nós temos dedicado esse amor entre uns para com os outros? A que ponto esse amor tem sido prático? Queria pensar com os irmãos sobre isso, porque eu acredito que sem amor, irmãos, a gente é como um metal que soa e como um sino que tine, né? Ainda que eu tivesse todos os dons de tudo enquanto que o mundo quiser nos oferecer como dom, falasse todos os tipos de língua que existe no mundo, tivesse todas as capacidades que o mundo tem, se isso não for feito com amor, nada disso será aproveitado, não vai ter resultado. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, precisa estar baseado e amparado em amor. Então, que esse amor, quando eu cheguei, eu já percebi que é bom você estar num ambiente em que todo mundo brinca, em que todo mundo, né? Principalmente o Denilson. Em que todo mundo se relaciona. Eu acho que Cristo é relacionamento. Eu não gosto de brincadeira. Denilson não gosta de brincadeira. Então, que isso fique para a nossa reflexão e que esse ambiente ele seja um ambiente onde, no dia que a gente chegar aqui com a carência amorosa em qualquer área da vida, nesse lugar, essa carência seja suprida e a gente possa voltar para casa transbordando em alegria e amor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Oração. Para aquele provado, obrigado a Deus por essa palavra. Em nome de Deus, Pai, que possa santificar as nossas vidas, Pai. Nos abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor.